acidentes, comunicação de acidente de trabalho para garantia dos seus direitos. O Sindipetro-NF também cobra transparência nos números de contaminações no setor petróleo. Sindipetro-NF contra a Covid-19. Abasteça nos postos Líder e economize dobrado. O combustível de alta qualidade dos postos Líder rende mais, melhora o desempenho do seu carro e lubrifica o motor. E atenção, não faça troca de óleo e filtros sem antes consultar os postos Líder. Serviço completo em lavagem, GNV com alta pressão e muito mais para o seu carro ou caminhão. Quer ir mais longe? Abasteça nos postos Líder. Líder em confiança. 8h44, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, último bloco. E o programa parece mesmo um clássico de futebol, passa muito rápido quando o jogo é bom, e com João Paulo Granja não poderia ser diferente. Arnaldo, nós voltamos com você, tem, né, a sua pauta já pré-definida, esse tabuleiro político de 2020, o Itzel, enfim, tantos assuntos aí pra gente falar com o João Paulo. Sim, eu vou começar com as perguntas aqui do WhatsApp para a gente fechar a questão da participação com perguntas. Tem a pergunta aqui do Zé Armando, ele coloca o comentário: bom dia, acrescentador, ouviu o professor João Paulo Granja. A pergunta: a eleição neste cenário oportuniza a permanência do mandato de vereadores, posto que tem estruturas eleitorais de disposição facilitada e de imagem. Se não acontecem as eleições, quem assumiria essas vagas? Que no caso do prefeito são os juízes. No legislativo, de quem seria? Ele fala que ele faz uma introdução aqui. Ficaríamos sem vereador. Fica sem? Sem vereador, não tem quem suprir. O mandato de todo mundo se expira no dia 31 de dezembro. A não ser que surja uma emenda constitucional naquele acordão que nós comentamos aqui, que se discipline de forma diversa, que preveja que os vereadores sigam no mandato, ou alguma outra forma de escolha, que também não vejo, mas a princípio seria a lógica hoje de nós não temos. Voltou seu sinal, João Paulo. Caiu o seu sinal aí. João Paulo. Não teríamos outra solução que não ficarmos com uma Câmara sem vereador. Certo. Eu estava conversando com você no intervalo aqui sobre uma pergunta que eu tinha para fazer também, com relação a prazos, né? Porque como mudou o calendário eleitoral, como que fica a situação de quem estava condenado à inelegibilidade, mas essa expiraria agora, perto da eleição? Acaba se beneficiando ou vale a data anterior? Como que fica? Então, os requisitos de elegibilidade são aferidos por ocasião do registro da candidatura. Então, nesse contexto, em sendo postergado, em sendo adiado, em sendo em se ganhando mais um mês, mais ou menos, de prazo, talvez algum candidato que esteja ali perto do prazo de dar os 8 anos, o eventual número de anos para tornar-se elegível de novo, ele possa, sim, ser beneficiado. Como também pode surgir condenações nesse curto espaço de tempo por tribunal que possam também torná-lo inelegível. Então, altera para mais ou para menos, né? Vamos pensar aqui, vamos pensar que nesse período algum prefeito tem a sua conta reprovada pela Câmara. Então, sim, também atrapalha. Então, pode ajudar, pode também atrapalhar, pode também tirar do mandato por dar mais tempo para que um tribunal, por exemplo, profira uma sentença condenatória. Para que o tribunal condene por ato de improbidade. Então, são uma série de situações que podem sim ajudar, mas podem também atrapalhar. João Paulo, e com relação aos municípios que estão com prefeitos cassados,
Nós temos aqui perto da gente o caso da Margarete do Joelson aqui no Noroeste, na cidade do nosso Cláudio Nogueira. Ah, sim. Alva. E lá a eleição ia acontecer, foi adiada para julho, não aconteceu. Ficou o presidente da Câmara. Você acha que ainda tem possibilidade de fazer essa eleição suplementar para o prefeito assumir quase que no tempo da transição, ou deve ficar mesmo no comando do presidente da Câmara? Na verdade, é possível, mas não é viável. Não tem sentido fazer uma eleição para um mandato de 3 meses, de 4 meses, talvez. 3 meses, vamos botar. Não tem razão para se mover uma máquina para se fazer uma eleição desse tampão de 3 meses, para fazer então uma outra eleição para 4 anos. Então, não vejo sentido, não é econômico, não é viável, devendo se manter a lógica atual. Ou, seguindo a Constituição, em sendo possível, em o TSE autorizando, que se faça uma eleição indireta da Câmara Municipal, indicar o prefeito para esse mandato tampão. Isso daí é previsto na Constituição e é possível de ser feito. Certo. Agora vamos sair um pouquinho dessa questão de prazos e datas e vou falar sobre a política do dia a dia, né, a campanha, pré-campanha. Mas antes da pré-campanha, vamos para um fato do governador Wilson Witzel, assim ele se apresentou. A gente sempre fala aqui que tem gente que chama de Witzel, tem gente que chama de Witzel, a gente fala, com a gente ele falou Witzel. Depois ele usou... Não, mas depois ele usou Witzel, que era mais fácil. Witzel 20 na campanha. Ele usou do artifício, enfim. Mas o governador, ele teve processo de impeachment, que começou a tramitar, a comissão foi montada, prazo para defesa foi aberto, e no STF conseguiu desfazer essa comissão. E isso deu um fôlego, deu prazo a ele. Queria saber a sua opinião sobre esse desmonte da comissão atual para se montar uma nova na Alerj, e também sobre a notícia mais recente, que tem aí estampado no noticiário, de que ele poderia ser afastado pelo STJ, devido a um pedido da PGR, tanto afastamento ou prisão. Como que você tem visto o mandato do governador e essas questões jurídicas que o envolvem? Tá, vamos lá. Em relação à comissão processante, existe um princípio da chamada proporcionalidade partidária. Ou seja, para que seja construída uma comissão, um grupo de deputados para julgar o governador, ou se faz por eleição, quer dizer, far-se-ia de um modo democrático, ou se faria através de um acordo, desde que se respeite a chamada proporcionalidade partidária, quer dizer, cada partido ou as maiores bancadas deverão estar presentes nessa composição. Então, a alegação do Witzel, a gente fica nessa dúvida, é que não se respeitou essa lógica. Quer dizer, não se pegou as maiores bancadas e se colocou dentro da comissão processante um representante do partido. E ali o STF, entendendo que havia plausibilidade, deferiu a liminar, suspendendo a constituição da comissão. Porém, a Alerj bastaria uma simples sessão para se corrigir isso, havendo interesse de fazê-lo. Quanto ao STJ, nós temos já uma situação um pouco mais séria, né, um pouco mais preocupante para ele, por conta que ele hoje está assombrado por uma delação que teria sido feita por um secretário dele de governo, pessoa a ele, próxima a ele ligado, que o coloca no centro do problema, no centro da corrupção, e isso aí talvez seja, assim, levado em consideração pela STJ em eventual decisão de afastamento, que muitos já dizem é certa, só não se sabe quando. E alguns veículos de comunicação já apostavam que isso poderia acontecer hoje. Chega um comentário aqui, embora eu tenha perguntas mais sérias para fazer, mas não posso deixar de registrar.
Soares Quarello, acompanhando aqui de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, na Zona Leste. Saudações palmeirenses e abraço a todos. Sacanagem, João Paulo. Não, mas aí nós temos que relevar. Poxa, são 12 anos sem ganhar um paulista. E aí, obviamente, entendemos a alegria e nos solidarizamos. É chato para um corintiano toda hora ser campeão, 3 anos seguidos sendo campeões. Eu acho que os times, os demais também têm que ter essa alegria. Entendeu? Então, fico feliz, me solidarizo, mas aí passo a avisar que ano que vem será diferente. Parece um flamenguista falando, não parece? Mas, Nogueira. Flamenguista de São Paulo. Desculpa, João. É um flamenguista de São Paulo, não tem jeito. Verdade. Pois não. Tá certo. Nogueira. Sim, pois não. Você tem alguma pergunta a colocar ou a gente entra na questão do tabuleiro em Campos? Não, vamos direto para o tabuleiro aí. Eu acho que a questão mais importante agora é essa. Então vamos lá, João. No começo do programa, no primeiro bloco lá dos comentários das notícias, a gente estava falando sobre essa grave crise financeira de Campos, né, sobre as impossibilidades, a conta que não fecha, número de servidor, participação especial zerada. Teve até um comentário do Mário Filho, falando sobre a situação financeira do município aqui na rede social. Teve o Maurício Batista também comentando com relação ao tão pouco que é o corte de DAS e RPAs dentro do orçamento como um todo. Enfim, é uma conta complexa, é uma conta que, como a gente falou lá no início, não fecha. Ainda assim, tem uma infinidade de pré-candidatos, as convenções são no final do mês, e nós temos aí mais de uma dúzia de pré-candidatos e é bem mais do que isso, porque eu não vou saber precisar aqui quantos são. Tinha uma pergunta também aqui do Ângelo Rafael, esqueci de passar para você, mas depois a gente pode até falar sobre ela, que são canais de denúncia para onde tiver aglomeração nesse período eleitoral, como que funciona isso e como que a população pode ajudar. É da prefeitura, aí norma municipal, chamar a postura. Chama com a postura, né? Quando tiver... Não é questão de fiscalização também, não, porque não tem proibição, né? A campanha vai começar, vai poder estar acontecendo. Não é problema eleitoral, é problema de fato da postura, é saúde pública. Beleza, então já está respondido aí o Ângelo Rafael antes da gente entrar na questão do tabuleiro. Mas eu fiz esse enredo todo com relação ao cenário de Campos para perguntar o seguinte: como que a prefeitura que estaria quebrada, que estaria com tantos problemas, tem tantos postulantes para assumi-las, na sua opinião? E como que você tem avaliado o cenário como um todo? Quem você vê já despontando como possíveis favoritos? Como que você está vendo aí a nuvem de agora na política de Campos? Vamos lá. Eu lembro, só fazer aqui uma introdução, eu lembro há 4 anos atrás, quando Rafael disse que viria candidato a prefeito, falei, amigo, tem certeza? Lembro dessa conversa com ele. Falei, amigo, não seria melhor você vir mais um mandato como vereador, depois você vir como prefeito? Não, já decidi e vou vir. E hoje acho que ele paga caro por essa escolha. Nós temos aqui aquela ambiguidade, aquele cara junior que está estreando no time, pegando o futebol ainda como gancho. Aos 45 do segundo tempo, o time perdendo de 1-0. Se ele chegar, fizer o gol, vai ser consagrado, vai ser erguido, tido como ídolo. Porém, a grande certeza que ele vai entrar, não vai conseguir dar conta e vai fazer parte do time perdedor. Eu acho que talvez, pegando, vamos lá, primeiro pré-candidato aí, que é Vladimir, que é aquele que talvez tenha mais a perder do que a ganhar, vindo como candidato, que talvez ele, que já vem construindo uma história bem desenhada, bem delineada, como deputado, que ele talvez enterre o futuro político dele, apostando em uma eleição que não é das mais simples e cuja missão talvez seja a mais árdua que tem. Não, talvez isso que tenha sido o problema para Rafael.
Rafael talvez não tenha sido questão de competência. O problema de Rafael ter sido talvez o tamanho do problema. Talvez Rafael não tivesse a dimensão daquilo que ele iria encarar. E aí, obviamente, sem ter noção da dimensão, sem ter noção do que era complexo, hoje se ressente das promessas que ele fez. E, obviamente, sabendo que não poderiam ser cumpridas. Ou talvez não tivesse condição de afirmar e hoje paga por tê-las feito. Então, fazendo aqui uma análise inicialmente, Vladimir, acho eu hoje que seria aquele a ser batido, acho eu que no cenário atual, quem reúne mais condições ainda é Vladimir. Não sei se ele virá, não sei se ele vai assim, muitos comentam que ele não viria, que ele hoje tem um nome já consolidado na Câmara, e nesse contexto tenderá a se fortalecer primeiro, para então assumir um desafio dessa envergadura. Caio, por sua vez, ele tem um ônus e tem um bônus consigo. Ele tem um bônus que é a imagem do pai e o ônus que é a imagem desgastada da mãe. E a falta de experiência e as palavras nem um pouco, como é que eu vou dizer, consensuosas do pai na eleição passada. Dizer que o filho não era preparado, que nem o pai apoiava o filho. Hoje o pai está com ele, o pai o apoia, mas de fato ainda não tem bagagem, não tem ainda credencial para poder mostrar se de fato é alguém com quem se possa levar a sério, que se possa confiar, ou se vai repetir as promessas feitas por Rafael, não honradas, porque de fato o município vive uma... João Paulo. Fica aí que não é fácil a missão daquele que pretende fazer a gestão da coisa pública. Deu só um pique aí, mas a gente acho que concluiu legal a resposta. Espaço para os outros aspirantes, que ainda não sabemos quantos são, quem são, ou as propostas de solução. Conexão. Aí, nessa hora, 9 horas da manhã, já vai embora. Peço perdão a vocês, genuflexamente. Mas, e aí, nesse contexto, surgem os aspirantes a esse cargo. Não sei se por aventura ou se com propósitos reais e factíveis, mas, de fato, nós temos hoje uma eleição aberta e mais aberta ainda se Vladimir não vier. O Marcos Paulo de Oliveira faz um comentário crítico à gestão do Rafael, né? Diz que a gestão é tão ruim que teremos recordes de candidatos, porque sabem que de Rafael Diniz qualquer um ganharia, que fase. Apesar de ser um comentário crítico ao governo, há uma lógica aqui, né, que pode ser um desgaste do atual governante, que tem índice de popularidade realmente em baixa, pode ter motivado aí a muitos pré-candidatos nesse pleito. Você concorda com essa análise? Não esquece só que quanto mais candidatos tiver, mais pulverizados serão os votos. E quem ganha com isso é o gestor. Quem ganha com isso é quem está na máquina. Isso daí é regra. Quanto maior o número de candidatos, maior a pulverização de votos. E aí, obviamente, nós teríamos uma briga para o segundo. Nós temos uma briga aí para ver quem vai com ele para o segundo turno. Aí vamos assim pensar numa lógica razoável. E aí, meu amigo, segundo turno é rejeição. Segundo turno
aí, a princípio, quem fosse com ele seria favorito. Hoje, se a eleição fosse hoje, no cenário que como eu falei, na nuvem de agora, né, aquela velha expressão de Magalhães Pinto, que é como nuvem, né? Na nuvem de agora, quem você vislumbraria no segundo turno? Você falou que acha o Vladimir favorito no atual cenário se for candidato, então é o primeiro. E a segunda vaga, no seu ponto de vista, está em aberto? A segunda vaga, para mim, a segunda vaga ficaria a princípio, entre Rafael e entre Caio. Aí mas ainda é muito nebuloso, e aí talvez ainda tenhamos um candidato que possa, nesse contexto, ser visto como a quarta via, como aquele que teria soluções reais para um problema vivenciado. Aí vai depender de discurso. Aí eu acho sim que é discurso. Nós temos aí pelo menos uns 10 a 15 novos candidatos. Surgiu agora mais um, que é o Calil, não é isso? Via Rodrigo Bacelar, que foi agora indicado. Mas ainda nós não comparamos discursos, nós não temos ainda base para saber, olha, nós temos tantos candidatos, temos ex-juízes, ex-médicos, empresários e outros tantos segmentos, ex-professores, tantos segmentos que, em tese, podem sim contribuir, podem também buscar essa vaga, buscar, sim, ir com Vladimir para o segundo turno. E, obviamente, também Vladimir tem contra si a rejeição dos pais, que, mal ou bem, também o contaminam. Então, é uma eleição difícil de você prever. Eu acho que dos últimos anos eu não conheço, não sei, a mais difícil, a mais imprevisível, a mais nebulosa de nós definirmos desse xadrez quem é o rei, quem é a rainha e quem está ali só de peão. Só para concluir, você acredita na possibilidade de alguma vitória em turno único, ou para você essa eleição tem 2 turnos de qualquer forma? É difícil. Você fazer metade dos votos mais um é difícil. Eu acho que nenhum deles conseguiria essa proeza. Entendeu? Metade dos votos válidos mais um, por mais que tenhamos um elevado número de abstenções, mas a lógica é uma só, né? É difícil você fazer, como houve com o Rafael, em que houve uma comoção de uma tal forma que as pessoas ávidas por mudança viram nele esse capaz de fazê-la. E eu até estava, como você comentou no começo do programa, nós fizemos um painel há um tempo atrás, até você comentou a frase do Ricardo, e os comentários a esse painel foram assim: esse ano não voto, eu vou me abster, vou pagar multa, que eu vou votar nulo, que eu não aguento mais. Quer dizer, me parece, eu até comentei com o Aloysio, porque fiz uma segunda postagem, parece que a população voltou. Uma linguagem do pouco, que foi para o all-in, quer dizer, jogou as fichas todas e agora não tem mais ficha para poder apostar. Parece que a população hoje carece de uma referência, carece de um nome. A população não me parece que veja, ou boa parte dela não veja naqueles nomes tradicionais alguém que tem uma solução factível para o problema, e hoje está carente daquele que traga uma solução. E essa brecha que eu acho que muitos candidatos estão se valendo. Acho que muitos candidatos aí vão usar essa brecha e, obviamente, como a população já tá calejada de promessas e de sabores, não é qualquer meia palavra que vai conquistar, vai convencer, tem que ter um discurso concreto, um discurso coerente, para então, sim, se almejar essa quarta via,
essa quarta possibilidade de indicação. João Paulo e Arnaldo, se me permite, a hora já é avançada, mas só tentar encaixar uma pergunta aqui e pedir ao senhor, né, se possível, né, ser mais breve, curto possível, se é que é possível, e está muito relacionada à área do senhor e é uma questão técnica, opinião técnica talvez. O Vladimir deu um depoimento aqui neste programa Folha no Ar e foi com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, e ele falava aqui que tem medo de concorrer, um dos motivos seria o medo de concorrer à eleição em Campos por conta dos juízes eleitorais. O que o senhor pensa sobre isso? Vamos lá. Como todos sabem, os juízes, embora exerçam poder e tenham um desempenho importante nas eleições municipais, mas quem determina, quem define, quem julga, quem tem a palavra final são os tribunais. Então, por mais que exista alguma restrição, algum juiz específico, creio eu que dentre aqueles que nós temos aqui na nossa comarca, todos procuram desempenhar seu papel de forma escorreita, pelo menos isso eu tenho visto no meu dia a dia, e são juízes, muitas das vezes, rigorosos, mas não rigorosos a ponto de violar ou de incorrer em qualquer violação legal. Sim, são rigorosos porque a lei exige isso deles. Eu sou filho também do juiz e sei do rigor que meu pai possuía. Até ele brincava que tinha uma frase que atribuíam a ele, né? Ele era juiz criminal e ele dizia assim: doutor Elvio, para o senhor pensa aos inocentes pena mínima. É tão rigoroso que ele era, as pessoas diziam que até os inocentes ele punia, ele condenava, tão rigoroso. Então, mas o rigor do juiz, ele independe, creio eu, da pessoa a quem ele destina a punição. Mas, obviamente, que a palavra final são dos TREs e, acima dele, dos TSEs, e ali não dá como você imputar qualquer perseguição ou algo do tipo. A gente vai concluir, agradecer João Paulo mais uma vez pela disponibilidade, dizer que é um bate-papo, que se deixar a gente fica aqui a manhã toda conversando, né, João? Se quiserem, eu tenho só uma audiência de 18 horas. Ele é ótimo. É uma gentileza em pessoa. Doutor João Paulo. E Arnaldo sabe que o quanto esse assunto me cativa, são assuntos gostosos de nós debatermos, são assuntos que a gente vivencia no dia a dia, e eu que advogo para vários partidos e vários municípios da região, e política é uma coisa que a gente que está no dia a dia, está no debate diário, e gosto bastante desse tema. Então, contem comigo sempre, uma honra, prazer e privilégio, e me sinto honrado em dividir uma bancada dessa envergadura com pessoas de notório conhecimento, não só de comunicação, jornalístico, político, mas também jurídico. Eu aqui, Arnaldo é praticamente um advogado formado, né? Arnaldo igual. Sabem tudo. Que dá, se não fosse você e os outros advogados que a gente consulta sempre, tem vários que a gente consulta para ajudar a gente a desmistificar o juridiquês. Falta muito pra gente ainda no juridiquês, muito. No jornalismo a gente arranha, mas no juridiquês falta muito. Tá igual o bom estudante, né? Em matemática eu sou fraco, mas no português eu me agaranto. Doutor João Paulo, bom dia, muito obrigado, sucesso. E contem comigo sempre que precisar. Um grande abraço aí, obrigado pela audiência. Os elogios já começam a surgir aqui, né? Naturalmente não para nós, mas pelo seu talento e conhecimento e forma tranquila de repassá-lo. Um bom dia para o senhor, muito obrigado. Bom dia. Arnaldo, bom dia e até amanhã às 7. Você anuncia aí o convidado de amanhã? Bom dia, amanhã a gente vai para a política de São João da Barra, uma política que é quente, né?
Quando o João Paulo falou que ele já acompanhou 20 eleições, eu não quis falar que eu só acompanhei municipais 3 como jornalista, porque senão Nogueira ia ter que falar quantas dele, ia ficar complicado. Então amanhã na eleição municipal... É porque a culpa é esse negócio de Campos aqui, ter 2, 3 eleições por ano. Isso não é culpa nossa, não. Vem pra cá, não. Então tá certo. Amanhã a gente vai estar entrevistando o pré-candidato do PSD em São João da Barra, o radialista Milson Amaral. Amanhã a nossa entrevista é sobre São João da Barra. Boa. Um grande abraço aí. Boa sorte pro Corinthians logo mais. Mas cuidado com o Galo que ele tá... Só para pegar o gancho do Flamengo, se colocasse um jogador ruim do Flamengo, mas com os cracões ali ajudando, então essa foi a minha função aqui nessa bancada. Os cracões eu ali tive função acessória. Você tá mais para Gabigol do que para... Bom dia, gente. São 9h14. Tivemos o prazer de conversar hoje, e a honra, com o Dr. João Paulo Granja de Abreu, e a gente volta amanhã com o jornalista Arnaldo Neto, já anunciando aí o convidado, o pré-candidato radialista Emilson Amaral, à Prefeitura de São João da Barra. São 9h14 em Campos.